Tá, gravando a aula, então estou passando aqui o planejamento da aula. Estamos entrando na terceira aula hoje, fechando a unidade 1. A partir da manhã, unidade 2, a gente começa e já tem trabalho, tá? Então, a gente tem um trabalho da unidade 2, um trabalho da unidade 3 e um trabalho da unidade 4. E aí, eu gostaria muito de ver com vocês o seguinte, quem é que vai vir participar da aula presencial, ó? Eu deixei 2 aulas presenciais marcadas no laboratório 309. Nós somos em 15, 16 alunos e eu tenho capacidade para 10 pessoas. Então, alguém de vocês aqui tem interesse em vir para a aula presencial? Eu tenho. A Gabi, quem mais? Eu tenho também. Tem também? Então tá, olha só. Vocês vão acessar o Moodle e vão marcar lá. Deixa eu compartilhar aqui o Moodle. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou abrir o meu Moodle para vocês, só um pouquinho. Porque eu fiz lá um link para que vocês possam colocar o nome de vocês. Mas eu tinha feito 2 salas de grupo e eu vi ontem à noite que estava meio bugado. Então, vamos ver se vai funcionar. Não sei por que estava dando problema. Aqui. Só deixa eu mudar o aqui para mudar para estudante, para me mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só. Bom dia, Rafael, que está chegando agora. Quem quer participar das aulas presenciais tem que entrar aqui, ó. Eu criei um link, ó, aulas do dia 16 de agosto e 18/8 presencial. Faça aqui sua inscrição. E aí, eu criei 2 grupos, ó. Ah, a Gabriela conseguiu entrar no dia 16, show de bola, tá? Era isso que eu queria pedir para vocês entrarem no Moodle. Consegui entrar nos 2. Conseguiu? Oh, mas não tá sei vendo? se eu podia entrar nos 2, mas Pode. consegui. Pode entrar nos 2, só que deixa eu dar um refresh na minha página, então. Ah, funcionou, então. Porque sabe o que estava acontecendo? Eu tinha criado um grupo segundo, aí eu entrei num para testar e o meu nome apareceu nos 2. Eu falei, bah, será que vai acontecer a mesma coisa com os alunos? Mas então já funcionou, ó. Eu coloquei 11 porque está comigo, né? Então a gente tem 10 vagas aí para aula presencial. Eu acho que a gente vai conseguir atender bem quase toda a turma, porque tem alguns alunos que eu sei que estão trabalhando e que estão assistindo online. Então, quem quer vir na aula presencial do dia 16 e do dia 18, tem que fazer a sua inscrição, tá? Porque eu tenho que passar para a PUC 2 dias antes. Quantos alunos vão, tudo direitinho, tá bom? Se alguém desistir, tem que me avisar também, porque a gente está fazendo tudo bem controlado para deixar dentro dos protocolos de segurança. Então, quem quiser assistir a aula, obrigatoriamente tem que se inscrever. Tá? Isso, ó, show de bola. Então tá, que bom. Fernanda também vem. É bom para a gente se conhecer. Estou planejando ali o que eu vou ainda passar nas aulas presenciais, a princípio protótipo e personas, mas estou pensando com carinho aí o que eu vou trabalhar com vocês para ser o mais produtivo possível. Mas, então, quem vai assistir depois da gravação que não está aqui na aula, se inscrevam nas aulas, tá? No máximo 10 alunos aí. Certo? Mais alguma dúvida em relação a isso? Não? Tranquilo? Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui e mostrar o Moodle para vocês. Tá? O Moodle, então, aqui, ó, engenharia de software. O que eu sempre faço, tá? Eu sempre deixo a semana pronta para vocês. Então, os cards são por semana. Aqui sempre está o link do Zoom, né? Só para clicar e entrar na aula. O cronograma está aqui, ó, sempre atualizado. Tá? Então, eu sempre coloco entre parênteses a data que eu fiz a última alteração. Então, por enquanto, para as aulas presenciais, eu estou pensando em personas e protótipos. Eu tenho um treinamento de protótipo guardado, eu vou tentar ver o que é melhor que a gente possa aproveitar. E está tudo aqui. Então, sempre que eu fizer qualquer tipo de atualização nesse plano de aula, eu vou estar colocando a data que é atualizada, tá? Então, é só clicar aqui e ver o que vai ser a aula. Então, ó, semana passada já está aqui semana 1, o que foi dado, o link das aulas, a entrega que a gente fez de erros de programação, a introdução à engenharia de software. E aqui já está a semana de hoje, onde a gente vai fechar a unidade 1 e começar na unidade 2. E vamos trabalhar requisitos na quarta-feira. Tá? Então, os cards vão estar sempre trabalhados por semana. Geralmente, quando tem algum trabalho, eu tento marcar em vermelho, deixar com mais atenção ali, para que vocês não percam as datas. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo?
Tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos começar a aula, então. Deixa eu compartilhar a aula. Muito bem. Introdução à engenharia de software, aula 2 da unidade 1. Vamos trabalhar um pouquinho mais conceitos, ciclo de vida de um software. O plano de aula já foi, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o ciclo de vida de software, né? O ciclo de vida de software tem muitas características, mas o mais importante é saber que o ciclo de vida ele tem um início, ele tem um desenvolvimento, e softwares também morrem, viu, pessoal? Ele também pode ter o seu fim, né? Eu já trabalhei, quando eu trabalhava no Terra, a gente também fez uma força-tarefa de tirar do ar todos os softwares que eram pouco utilizados e matá-los, né? Pode parecer estranho, né, matar um software, mas existe isso. Eu me lembro que a gente tinha muito sistema legado e que já não tinha mais sentido usar, então a gente já estava trabalhando com softwares novos, com novas tecnologias, e a gente tinha que tirar aqueles sistemas do ar, porque eles acabavam consumindo banco de dados, espaço no cloud, então a gente também tinha que ir lá e acabar tirando esses softwares de circulação, digamos assim, né? Então, softwares também morrem, né? O que envolve, quais são as características que mais envolve esse ciclo de vida? Quando tu está trabalhando a nível de um projeto, tu tem o controle do escopo do projeto. Aí vocês me perguntam, tá, prof, mas o que é escopo? Escopo é tudo aquilo que você vai desenvolver dentro do seu aplicativo, da sua plataforma, do seu sistema web. E escopo compreende todo o trabalho que vai ser feito, desde identificar funcionalidades e até mesmo identificar o trabalho de gestão que é feito para poder desenvolver esse sistema. Tá? Então, o escopo é tudo que eu vou desenvolver, tudo que eu tenho a ser feito para poder entregar aquele meu projeto. E quando eu monto um projeto, eu tenho o escopo dele, eu tenho um orçamento, né? Eu tenho um custo para desenvolver esse projeto. Então, por exemplo, se eu tenho 3 devs trabalhando ou 4 devs trabalhando numa startup, muitas vezes eu tenho o custo desses devs. Se eu estou numa empresa maior, eu tenho o custo da empresa em si, né? Se a empresa está em 1, 2 salas, ela tem aluguel, ela tem luz, tudo isso dentro de um orçamento que vai fazer um projeto, tem uma parte que paga todos esses custos, né? E o prazo, todo sistema tem um prazo a ser entregue, principalmente quando ele é a partir de um cliente, né? Eu fui lá, comprei com a empresa um desenvolvimento, então eu tenho um orçamento, eu tenho um escopo, eu tenho um prazo. A gente tem muitas mudanças e incertezas, isso faz parte do ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? Ou seja, além de fazer toda a gestão de um projeto de desenvolvimento de software, eu tenho também que identificar esses meus requisitos que fazem parte do meu escopo. E os requisitos, muitas vezes, têm muitas mudanças e têm muitas incertezas, né? É muito comum você fechar projetos com clientes maiores, onde tu também tem outros fornecedores envolvidos, né? Então, muitas vezes, tu vai lá trabalhar um e-commerce de uma grande loja, onde tu tem uma API de um fornecedor, que eles são clientes. Então, assim, nem sempre, quando você começa um projeto, você tem certeza daquele escopo, né? Muitas vezes, isso aos poucos vai sendo trabalhado, aos poucos você vai entendendo como é aquele desenvolvimento, o que você tem que fazer e assim por diante. Uma outra grande característica que tem dentro de um ciclo de vida de um software é a confiança, né? Ou seja, você tem que desenvolver software que tem confiabilidade, né? Quando você usa um software do seu banco, você confia no seu banco, né? Tá lá o seu dinheiro, você tem certeza que o banco não está tirando alguns centavos do seu dinheiro ou não, você tem que confiar no banco, né? Porque a partir do momento que você perde a confiança naquele aplicativo que você está usando, você apaga e não usa mais, vai para o próximo. Então, você, quando desenvolve software, você tem que pensar em muitas coisas, tem que pensar nessa gestão, tem que pensar nos requisitos e tem que pensar na questão da confiabilidade quando você vai desenvolver. Outra característica muito importante quando a gente desenvolve o software é a qualidade dele, né? Como é que é tal? E eu chamo de qualidade não só aquilo que o cliente vê, né, mas a qualidade do desenvolvimento do software.
Aquele software foi desenvolvido com qualidade? Aquele software tem padrão de código? Como é que está a arquitetura dele? Como é que ele foi desenvolvido? Né? Se eu passar para um outro programador, ele vai conseguir dar manutenção nesse software? Então, quando a gente pensa em todo esse ciclo de vida, esse ciclo de vida não é só codar, não é só eu abrir o meu código em Java, ou abrir o meu código em React Native, ou abrir o meu código em Flutter e sair programando. Né? Tem muito mais do que só programar dentro de um ciclo de vida de software, tá? Tem todas essas características aí. Eu tenho que controlar todo o escopo do meu projeto, eu tenho que entender bem meus requisitos, eu tenho que fazer software com uma confiabilidade e eu tenho que trabalhar verificação e validação. Ou seja, o meu software, eu testei o meu software, ele está indo para a loja sem bugs, ele está indo de acordo com o que o meu cliente queria, né? Então, tudo isso fazem parte aí de um ciclo de vida de desenvolvimento de software. E eu quero começar a aula de hoje fazendo vocês pensarem, né? Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Todo mundo aqui já fez um pouquinho de código, né? Já começou a trabalhar, vocês já tiveram disciplinas de programação, tal. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, ó. Eu queria que vocês identificassem, nós somos em quantos aqui hoje na aula? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer 2 grupos com vocês, vou criar uma break room, tá? Com 2 grupos. E eu quero que vocês acessem o Miro e discutam entre si o que vocês já vivenciaram a nível de desenvolvimento de software e que problemas que vocês encontraram, tá? Dentro do Miro eu já deixei pronto ali, para que vocês possam trabalhar. E eu quero que vocês criem no Miro esses 10 post-its, cada grupo vai criar 10 post-its, tá? Com o que vocês já passaram, ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu vou colocar aqui no Miro o link. Eu quero que vocês me digam se vocês estão conseguindo acessar ou não. Tentem acessar o Miro, vamos ver se está liberado para vocês. Pede para criar conta. Pede para criar conta? Sério? Porque era para estar já liberado ali o Miro para vocês. Não é só clicar? Vocês já tiveram Eu conta consegui no... entrar, mas só acessando a minha conta mesmo. Tá, então criem. Quem não tem conta, pede para criar uma conta no Miro. O Miro é muito usado por vários professores da PUC e vocês vão acabar tendo outros professores também com o Miro. Pode criar uma conta via Google, alguma coisa assim, mas o link está liberado, né, Gabi? Deu para entrar, né? Direto, né? Sim. Tá, então vamos lá. Quero que vocês tentem aí. Fernanda, ó, Arthur conseguiu entrar com o Google. Entrei também já, Sérgio. Entrou também. Fernanda entrou, Arthur entrou, Guilherme entrou. Quem não conseguiu entrar? Rafael chegou agora. Oi, Rafael, tudo bem? Vou colocar o link aqui para ti. Eu acessei, professor. Conseguiu acessar? Criando. Ah, então tá, beleza. Lembrando que a gente vai fazer em grupo, tá? Então, eu vou criar aqui as salas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, vai ficar 4 em cada sala. Eu quero que vocês escutem o que vocês já vivenciaram e coloquem lá no Miro. Eu vou criar aqui 2 grupos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, peraí. Deixa eu criar aqui, ó. Vou criar um shape aqui para o grupo 1. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vou criar um outro para o grupo 2. Tá? Então, vocês têm aí a missão de... É só pegar aqui, ó, não sei se vocês conseguem me ver arrastando, ó, é só arrastar o post-it, não sei se quem já usou Miro, mas o Miro é um board, assim, que tu tem muitas opções, tá? Então, é só... Isso, Fernanda, ó, vi a Fernanda arrastar, ó, é só arrastar o post-it. Vocês têm que fazer a primeira discussão, identificar 10 problemas em projetos e depois arrastar e colocar no Miro. Alguém tem alguma dúvida? Se daí, agora eu vou criar os grupos, então. Beleza.
Então, deixa eu criar aqui as salas simultâneas. Vou criar 2 salas. Espera aí. Então, primeira sala, Arthur, Fernanda, Gabriela, Guilherme. Segunda sala, Arthur, Lucas e Rafael. Alguém não entrou? Ou alguém caiu? Bom, estão abertas as salas. Vamos combinar 15 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer em 15, 20 minutos, tá? Quando fechou 10, voltem para a sala principal. Luísa chegou agora. Oi, Luísa, tudo bem? Estás me ouvindo? Ah, tô vendo agora aqui que tu está pelo chat, né? Olha só, a gente está fazendo um trabalho em grupo. Eu vou te colocar numa sala onde a gente está usando o Miro. Não sei se tu já usasse o Miro. Eu vou colocar o link ali para ti. Tá? Tu tem que acessar. E eu vou te colocar na sala 2, com o Arthur, com o Lucas e com o Rafael, ok? O que você tem que fazer? Uma discussão sobre problemas de desenvolvimento de software, tá? Em torno de 15 a 20 minutos. Estou te colocando na sala 2.
Oi, pessoal, tudo bem? Oi lá. Oi. Tô vendo Tudo que vocês certo. estão indo super bem, mas assim, ó, se tiver mais de 10, pode colocar lá, mas deixem separados o que vocês acham mais importantes, tá? Que depois eu vou pedir para vocês comentarem por que que esses são os itens que vocês acharam mais importantes a nível de problemas de software, certo? Perfeito. Alguma Certo. dúvida até aqui? Acho que não. Não? Tranquilo. Tranquilo. Vamos combinar 8h40. Vou dar para vocês mais uns 10 minutinhos. 8h40 na sala principal, tá bom? Tranquilo. Então tá. Tranquilo. Oi, pessoal, tudo bem? Olá. Professora, tudo. Estão conseguindo identificar lá? Deixa eu ver como é que vocês estão. Ah, estão indo bem. Se vocês tiverem mais de 10 itens, não tem problema, tá? O que vale aqui é a discussão do que vocês já passaram por eles. Discutam entre vocês. Podem deixar separados os 10 principais que vocês acham, que depois, quando a gente for para a sala principal, vocês vão comentar, tá? Vamos combinar Certinho, senhora, obrigado. 8h40 na sala principal, tá bom? 8h40? Isso, tem mais 12 minutinhos. Tá. Então tá, beleza. Retomar aqui a gravação, então, a gente fez o trabalho no Miro, vou colocar depois para vocês ali no Moodle. E deixa eu voltar a compartilhar a aula, que a gente ainda tem mais coisa pela frente. Vamos lá. Muito bem, então a gente discutiu aqui os problemas. Deixa eu trazer uns dados para vocês aqui. Esses dados são até um pouco antigos, de 2015, mas não mudou muito de lá para cá. Isso aqui é o percentual de sucesso de projetos, de projetos que foram alterados e projetos que falharam, tá? Então, a gente tem uma média aí dos anos. Então, geralmente, a gente tem em torno de 30% de projetos que tiveram sucesso. O que é esse sucesso? São projetos que tiveram foi feito um planejamento e ele disse, olha, eu vou ter isso com orçamento, vou ter isso de escopo e vou entregar em tal dia. Tá? Então, esses projetos que conseguiram realmente atender essa questão de escopo, tempo, custo, são considerados projetos com sucesso. Challenges foram os projetos que foram alterados, mas que foram entregues. Tá? Ou seja, assim, se alterou o escopo, se alterou o tempo desse projeto, mas eles foram entregues. E failed foi projetos que realmente não conseguiram ser entregues, falharam. Tá? Então, a gente tem aí em torno de 30% de projetos que são projetos considerados com sucesso, porque eles só foram entregues dentro do tempo, do prazo, do escopo definido. 52% dos projetos ali são projetos que foram entregues, mas teve algum tipo de alteração, e 19% dos projetos falharam, tá? E aqui eu trouxe para vocês também o porquê das falhas desses projetos. Então, o que eles trazem ali, ó, 42% é questão de liderança, tá? E aqui entra dentro da liderança a questão da comunicação, ou seja, se falhou a nível de soft skills, 42% dos projetos, tá? 27% do projeto na questão da própria organização, processo, cultura da empresa, 23% na questão de pessoas, né, das questões das características das pessoas, o perfil das pessoas, do que elas têm conhecimento, e 4% só em função da tecnologia. Tá? Isso são dados do Chaos Report, que é um relatório bem famoso aí na área de gerenciamento de projetos, que analisa os projetos que são desenvolvidos. E aqui, olha só que interessante, né? Quanto maior o valor do custo do projeto, mais falhas ele pode ter. Então, ali, ó, projetos que são com budget menor que $900, acho que é 900K, né? 900 mil dólares. Ih, agora eu me perdi ali no K. Mas ali, ó, pode ver, 71% eles são entregues com sucesso. Tu aumenta esse valor, 900K por 3,6 milhões, deve ser 38%. 3,6 milhões a 12 milhões, 19%. Projetos acima de 12 milhões de dólares são projetos caríssimos, projetos que envolvem muito dinheiro, eles têm uma taxa muito maior de falha, né? Ou seja, provavelmente eles sofrem mudanças, porque são projetos que envolvem valor monetários muito grande, muitas pessoas, um escopo muito grande. Então, quanto maior o valor do projeto, mais chance de dar errado ele tem. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa teoria, né? E uma das coisas bem importantes que a gente
tem que entender toda essa questão desse processo de software. Para a gente poder fazer um planejamento, a gente tem que entender esses processos, né? Senão a gente só sai no Go Horse e vai fazendo as atividades, vai codando, o que não é bom. Então, assim, o que é um processo de software? Tá? É um conjunto de atividades cuja meta é o desenvolvimento ou evolução de um software. E aqui entram as atividades genéricas. O que são atividades genéricas? Atividades genéricas são aquelas que você faz em todo o processo de desenvolvimento de software. Independente qual é o software, independente qual é a linguagem, independente de quantas pessoas tem, independente o budget que você tem, vocês sempre vão ter, independente de qual modelo, de qual, se é metodologia ágil, se é cascata, independente do que vocês vão escolher, tá? Sempre vão ter essas atividades quando vocês forem desenvolver software. E quais são elas? Especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Tá? Então, essas 4 atividades genéricas sempre vão ter em qualquer processo de desenvolvimento de software, seja no modelo cascata, seja no modelo tradicional, seja no modelo ágil, seja no Scrum, no XP, no TDD, a gente sempre vai ter especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Então, vamos lá. O que é cada um deles, né? Então, especificação, o que o sistema deve fazer e suas restrições. Aqui a gente trabalha mais escopo. Eu já vou abrir um por um melhor. Desenvolvimento de software, a produção do sistema de software. A validação verifica o que o software é e o que o cliente deseja. E a evolução, essa manutenção, né? Essa mudança do software em relação a essas demandas de mudança. Então, essas são as atividades genéricas. Vamos abrir um por um, então. Especificação. Aqui entra muito forte a parte da engenharia de requisitos, que é a nossa unidade 2. Tá? Aqui a gente define quais são os serviços necessários, tá? O que será necessário para mim desenvolver esse software, e a gente vai identificar quais são as restrições de operação e desenvolvimento desse sistema. Dentro de um processo de engenharia de requisitos, a gente tem estudo de viabilidade, elicitação e análise de requisitos, especificação de requisitos, validação de requisitos. Quem gosta muito dessa matéria, no curso de... Eu acho que vocês não têm uma disciplina só de engenharia de requisitos, mas no curso de engenharia de software tem uma disciplina só de engenharia de requisitos. Quem tiver interesse, daqui a pouco pode pedir essa cadeira separada, tá? Mas é uma disciplina que só entende como identificar os requisitos de projeto, tá? É bem interessante. A gente vai trabalhar bastante aqui muitos desses conceitos que se vê nessa disciplina, tá? Que é entender como é que eu escrevo o que o cliente está me passando. Como é que eu identifico quais são as necessidades dele? Tá? Então, esse processo, ele estuda desde estudo de viabilidade, elicitação e análise de requisitos. O que é elicitação, né? Elicitação são técnicas que você tem para identificar as informações do usuário. Como você vai especificar e como você vai validar os requisitos depois. Tá? Então, esse é o processo de engenharia de requisitos. Geralmente, ele segue esse fluxo aqui, né? Você faz um estudo de viabilidade, gera um reporte, ele cita e faz análise de requisitos, você tem a especificação dos requisitos, a validação, e desses processos aqui saem os modelos, os requisitos do sistema de usuário, e toda essa documentação de requisitos, né? É claro que na fase de um modelo mais tradicional, por exemplo, um modelo cascata, onde você tem essa fase de requisitos muito grande, né, que a gente chama de modelo orientado a planos, você vai primeiro fazer várias reuniões com o cliente. Você vai documentar tudo. Enquanto que num modelo mais ágil, você trabalha na documentação da sprint, né? Você trabalha nas user stories, senta com o cliente, vê o que ele quer que rode na sprint. Então, a gente tem modelos diferentes dependendo de como que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar num modelo mais orientado a planos ou se você vai trabalhar num modelo mais orientado a ágil. Aqui um desenho ali, né, vidadeprogramador.com.br. Aqui é muito engraçado, olha a história aqui, ó. Vamos para esse quadrinho aqui, ó. O chefe, né? E aí, terminou? Ainda não. O sistema não tem nenhuma especificação, eu tenho que fazer do zero, daí complica. Aí o chefe, com especificação ficaria melhor? E você sabe ler uma especificação? Aí o programador, claro que sei, né? Aí o chefe, tá, já que você sabe ler, então você também sabe fazer. Faça aí e me mande por e-mail até o final do dia. Ou seja, né, se é para ter uma especificação, faz você mesmo a especificação e coda depois e tudo mais. Né? E não é bem assim, né? A especificação você tem que trabalhar sempre com o cliente. Muito bem. Seguimos, então. Primeiro processo,
especificação. Segundo, desenvolvimento. Aqui sim, né? Aqui a gente vai transformar toda essa especificação que a gente fez para um sistema executável. Então, por isso que não dá para sair codando, né? Eu tenho que especificar primeiro, eu tenho que botar num papel o que o cliente quer. Eu tenho que documentar para depois eu poder validar, para depois eu ver se o que eu fiz era o que o cliente queria, né? Então, no desenvolvimento do software, aqui a gente tem a questão da arquitetura, né? Que realmente atenda a essa especificação. Como é que vai ser a minha arquitetura? Como é que vai ser meu back-end? Que linguagem que eu vou usar? Eu vou usar cliente-servidor? Eu vou usar camadas? Como é que eu vou trabalhar essa arquitetura? E como é que vai ser a minha implementação? Como é que eu vou transformar essa estrutura, essa minha arquitetura do software, em programa executável? Como é que vai ser o meu banco? E assim por diante. Então, as atividades da estrutura e implementação aqui são fortemente relacionadas e podem ser intercaladas aqui dentro da parte do desenvolvimento. Terceiro, aqui, quais são as atividades do processo de um projeto? Então, você vai compreender e definir o contexto e as interações externas com o sistema. Nesse sentido, eu identificar, eu vou ter fornecedor externo, eu vou ter APIs que vão conectar, o meu cliente tem algum outro fornecedor, projetar a arquitetura do sistema, identificar os principais objetos do sistema, desenvolver os modelos de projeto e especificar as interfaces. Aqui também eu vou identificar, por exemplo, no sistema de e-commerce, quais são os tipos de pagamento que o meu cliente vai ter, dentro de um sistema de e-commerce, tu tem muitas variações. O cliente tem muitas empresas que oferecem esses serviços de pagamento, então você tem que entender qual é a empresa, fazer a programação de acordo com essa empresa para fazer os pagamentos. Então, tem uma série aí de requisitos e especificações que você tem que entender bem antes de sair codando. A programação em si, então, o software deve ser produzido para atender essas especificações, e eu trouxe para vocês aqui um índice, que é o TIOBS, não sei se vocês já ouviram falar, TIOB Programming Community. Ele é um indicador de popularidade das linguagens de programação. Esse índice ele é atualizado uma vez por mês, e as classificações são baseadas no número de engenheiros qualificados em todo o mundo, cursos, fornecedores terceirizados, e os motores de busca para atualizar essas linguagens de programação é o Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube, tá? Esses aqui são usados para classificação. Então, eu trouxe aqui para vocês a classificação de agosto de 2021. Então, olha só que legal que tem ali. Ele traz ali como número 1 o C, Então, ali, ó, com 12,57%. Aí, depois, ele traz o Python, diz que o Java, ano passado, estava em top, desceu uma posição ali, ó, a setinha diz quem está descendo, quem está subindo. Então, Python com 11%, Java com 10%, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript subindo bastante, PHP, Assembly, SQL, Growth eu vejo que tem subido bastante também. Nos outros anos essa linguagem não estava aparecendo. Clássico Visual Basic, Fortran, Ruby, Swift, MATLAB, Go, Prolog. Gente, eu programei em Prolog, Jesus do céu. Tá? Então aí, ó, a lista das 19 principais linguagens de programação através dos motores de busca, Alguém concorda ou alguém discorda desse quadro? Alguém tem alguma colocação que queira fazer? Não? Tranquilo? Então tá, vou seguir então. Terceiro, deixa eu ver quem colocou aqui no bate-papo. Tranquilo, tá. Terceiro, validação de software. Aqui são os testes, o que a gente chama de V&V, verificação e validação. Aqui, a verificação e validação, ela tem essa intenção de mostrar que o sistema está em conformidade. Conformidade é uma palavrinha que vocês vão ouvir muito, tá? O que é conformidade com a sua especificação? Por exemplo, você faz um item lá de login, tá? Que ele tem uma especificação. Você cumpriu essa especificação, então você está de acordo com a conformidade da especificação, tá? Então, tem alguns autores que falam assim, que a qualidade do teu produto de software, ela é atendida quando você atende ou quando você desenvolveu os requisitos de acordo com a sua especificação, ou em conformidade com a sua especificação, tá? E que atende os requisitos do cliente.
Outra coisa, a validação também envolve processos de verificação e revisão, além dos testes. E aqui, testes, a gente fala em vários tipos de testes, né? A gente tem os testes unitários, a gente tem teste de carga, daí tem outros que até fogem um pouco da minha alçada, porque eu não sou especialista em testes, mas a gente tem o que chamam de caixa branca, caixa preta, tem um monte de técnicas aí que se pode trabalhar a nível de teste. E fora os processos, né, de testes que a gente tem. Os testes, então, envolvem a execução do sistema, dá para se criar casos de teste, cenários de testes, que são derivados das especificações de dados a serem processados, tá? Então, essa parte de validação é muito séria, é muito importante, e hoje, na minha visão, é o que é uma das coisas mais difíceis de implementar a nível de sistema, tá? Eu já vivenciei muito em empresas, né, pessoal? E, infelizmente, assim, ó, em tempos quando a gente entra numa crise, ou muitas vezes o país entra em crise, ou as empresas de software têm que começar a demitir, o que eu vejo é que as primeiras pessoas que são demitidas são as pessoas que trabalham com teste, né? Então, é difícil, assim, essa área de teste é uma área que ela cresce muito quando as empresas estão numa fase de crescimento, e quando tem qualquer coisa de reestruturação, a empresa não está bem, ela começa a cortar pelos testes. Tá? Isso, pelo menos, é a minha vivência de quem já trabalhou muitos anos na área de TI. E é uma área que eu acho assim, de extrema importância, tá? Porque é a área que passa o pente fino antes de subir os projetos para a produção, né? Então, é muito importante. Criação de cenários de testes, testes automatizados, é muito importante. Então, tem muitas empresas que valorizam, tá? Eu conheço empresas que têm áreas de QA gigantes, assim, mas infelizmente tem outras empresas que não valorizam tanto. Vamos lá. A validação, então, o software deve ser validado para garantir que atenda às demandas do cliente. Tá? A validação refere-se a um conjunto de atividades que garante que o software foi construído de acordo com as suas exigências. Tá? Eu já vi muitos projetos de desenvolvimento de software perderem a sua lucratividade em função dos bugs que foram encontrados, ou de validação de negócios que não foram feitas, tá? Eu vou contar um caso aqui, eu não posso abrir muito, mas assim, eu participei de um projeto onde a gente tinha 5 sprints de desenvolvimento e a gente acabou ficando 3 meses homologando o software, porque o cliente tinha tanta regra de negócio, ele era um projeto de jogos, tá? E esse projeto de jogos, ele interligava com a Steam, né? O cliente podia comprar jogos, comprar... Como é que eles chamam? Skins. Podia comprar skins. E aí era tanta regra para validar, que a gente ficou 2, 3 meses só homologando o sistema antes de subir. Então, foi um prejuízo muito grande, assim, para esse projeto, todo esse tempo de homologação, né? Quando a homologação ela deve ser feita dentro das sprints, né? E só que tinha tanta regra de negócio e só se foi conhecer realmente todas as regras de negócio quando foi testar isso para ir para o ar. Então tem que se cuidar bastante dessa questão dos softwares. A evolução, então eu já especifiquei, já desenvolvi, né? Já testei, agora eu vou evoluir. Já coloquei meu software no mercado, né? E software, ele é muito flexível, ele muda o tempo inteiro. Vamos pegar esse último ano, né? Que foi lançado o Pix. Olha todos os e-commerces, tudo que está no ar, todas as lojas, elas tiveram que ir atrás e desenvolver os seus softwares para poder receber pagamento por Pix. Isso não tinha antigamente, né? Então, pensa que isso foi uma evolução de muitos softwares que estão nas lojas, né? Como os requisitos mudam durante as mudanças de circunstâncias no negócio, o software que apoia o negócio deve também evoluir e mudar. Embora tenha havido uma separação entre desenvolvimento e evolução, isso é cada vez mais irrelevante à medida que cada vez menos sistemas são completamente novos, né? Ou seja, a gente coloca lá um sistema no ar, ele vai sofrendo muitas manutenções aí durante os seus períodos. E as evoluções são desde segurança, né? Muitas vezes tu cria uma primeira versão do software não tão seguro e depois tu investe na segurança, ou novas funcionalidades, como esse exemplo que eu trouxe para vocês aí do Pix, tá? Isso é bem importante, são coisas novas que o mercado cria, né? Mudanças de taxas de impostos também, né? Quando a gente muda qualquer tipo de imposto, muda a regra de imposto, isso gera muita
muitas alterações em software. Então, a gente está... E o cliente também tem, né? Quer se posicionar sempre da melhor maneira possível. E muitas vezes também o software sofre um novo design, novas cores. Então, a gente está sempre o tempo inteiro mudando. Então, cada vez mais existe a evolução dentro de um processo de desenvolvimento de software. Muito bem. Aqui, o software deve evoluir para atender às necessidades de mudanças de clientes, né? Então, a gente vê aí uma mudança muito grande, até mesmo nos sistemas operacionais, aí o Android, que entrou, cresceu, né? Então, a gente tem aí muitas mudanças para atender esses clientes. Bom, vamos falar um pouco agora sobre ferramentas case, né? O que é case? Computer Aided Software Engineer. Essas ferramentas, elas são sistemas de software que fornecem todo o apoio para atividades de processos de software, né? Ou seja, são programas que a gente usa para construir software, né? E esses programas, muitas vezes, eles auxiliam aqui o analista de sistemas, ou o business analysis, ou o PO, né? Prevendo ainda na prancheta como vão ser essas estruturas, classes, entidades, fluxos internos, né? Todos esses detalhes. Então, isso a gente chama de ferramentas case. A gente tem dois tipos, o uppercase e o lowercase. O uppercase são ferramentas que apoiam as atividades iniciais de processo de requisitos. Tá? Então, por exemplo, eu posso considerar o Miro uma ferramenta uppercase. Eu posso usar o Miro para, por exemplo, eu documentar todas as minhas especificações, ou eu fazer reunião com o cliente, eu fazer alguma dinâmica. E a gente tem a lowercase, que são ferramentas aí que apoiam essas atividades de programação, debugging e teste, ok? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ó, as ferramentas case estão para engenharia de software, assim como o CAD está para engenharia civil. Tá? Então, a gente tem muitas ferramentas case. Asta, Eclipse, Visage, JUnity, Poseidon, RWin, Oracle Designer, Clarify, DoctorCase, Multicase, tem várias. Power Designer, o Cognos, que é mais uma ferramenta de Data Warehouse, Together, Arena, Visio. Então, a gente tem muitas ferramentas aí que nos apoiam, né, nos processos de desenvolvimento de software. Aqui, o que a gente vai acabar usando é o Asta, né, para trabalhar diagramas de casos de uso, que a gente vai ver no nosso unidade 2 de engenharia de requisitos. Tá? Então, a Asta é uma ferramenta case. Muito bem. Bom, a gente vai fechar a aula, a gente tem ainda uns 15 minutinhos para uma segunda dinâmica, tá? Que é o quê? Identificar os atributos de um software. A gente trabalhou a primeira dinâmica, que eram problemas que a gente tinha quando a gente construía software. Agora eu quero que vocês pensem no software, pensem em tudo isso que a gente trabalhou, né? Tudo isso que eu falei para vocês, né? Que são as atividades de desenvolvimento de um software, atividades genéricas. E eu queria que vocês pensassem assim, ó. Eu vou desenvolver um software. Que atributos que ele tem que ter para ser considerado, pô, esse software é bom, tá? Depois eu vou trazer para vocês o que está nos livros. Então, a gente tem, é o mesmo link do Miro, tá? E eu já coloquei a dinâmica abaixo de vocês ali no Miro. Só que eu vou mudar os grupos, tá? Eu vou recriar os grupos, só que agora eu vou criar 3 grupos, porque a gente tem mais gente que chegou, né? Quando a gente tem 10, então dá para criar 3 grupos, tá? Eu vou recriar, então vai ficar Gabriela, Guilherme e Rafael, os 2 Arthur e a Fernanda, Lucas, Luísa e Osmar. Tá? Então, vocês entrem no link do Miro e descem, tá? A primeira dinâmica está em cima, a segunda está embaixo. E vou dar para vocês... Não vai dar para dar 10 minutos, vou dar um pouquinho menos. Uns 8 minutinhos ali. Tá? Cada um pode entrar, pegar um post-it e criar ali o que vocês acham que tem que ter um bom software. Tá? Vou dar 5 minutinhos, vocês concluem e a gente volta para cá. Tá? Estou abrindo as salas aí para vocês, então. E vamos para o Miro colocar o que vocês acham ali na parte de baixo. Atributos de um bom software. Então, voltando aqui, ó, quais são os atributos de um bom software segundo Somerville, tá? O software deve fornecer a funcionalidade e o desempenho requeridos, né, para o usuário, deve ser manutenível, confiável, aceitável. Então, ele coloca assim, ó, facilidade de manutenção, né? O software deve evoluir para atender às necessidades de mudança.
O software deve ser confiável, confiança. Eficiência, o software não deve desperdiçar os recursos do sistema. Usabilidade, o software deve ser aceito pelos usuários para o qual foi projetado. Isso significa que ele deve ser compreensível, usável e compatível com os outros sistemas. Ele deve ser heterogêneo, ou seja, técnicas de desenvolvimento para construção de software que podem lidar com plataformas heterogêneas e ambientes de execução, né? Ou seja, aqui eu acho que entra muita questão da responsabilidade, né, de tu conseguir desenvolver um software que rode em iOS, por exemplo, em Android. Entrega, técnicas de desenvolvimento para conduzir a entrega mais rápida de software. E confiança, técnicas de desenvolvimento que mostram que o software pode ter confiança dos seus usuários. Ah, deu tempo, pessoal. 9h29. Foi correria, mas deu tempo. Gostei muito das dinâmicas. Quem chegou por último, que não estava no iníciozinho da aula, deixa eu avisar para vocês. Eu criei as salas, eu criei um grupo no Moodle com o nome dos alunos que desejem assistir às aulas presenciais, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho, para quem entrou por último. Então, quem quiser ir à aula, lembrando, né, a aula ela não é obrigatória, a aula presencial, tá? Mas tá aqui, ó, quem tem que se inscrever para poder ir na aula, não pode ir para a PUC sem estar inscrito, tá? Porque, em função da pandemia, as salas, por exemplo, de 30, estão botando só 10 alunos, tá? Então, por exemplo, o laboratório 209, que é o que a gente vai usar, ele só pode, no máximo, 10 alunos. Então, tá aqui, ó, tem que se inscrever, tá? Entrar e dizer, olha, aqui é o dia 16 e aqui o dia 18, tá? Então, a gente já tem aqui a Gabriela, o Arthur Gil, o Arthur Lende e a Fernanda. Então, aqui, ó, quem quiser, o Guilherme está aqui inscrito também. Então, tem que se inscrever para a gente poder se encontrar pessoalmente na semana que vem, tá? Então, eu aguardo aqui as inscrições de vocês para que eu possa comunicar a secretaria, né? A secretaria está organizando tudo, limpando salas, vendo quantas pessoas vão, então eu tenho que passar para eles quantas pessoas vão estar com a gente lá presencial. Tá bem, pessoal? Fechamos 9h31. Muito obrigada pela presença de todos. A aula foi nota 10, gostei muito, foi muito bom estar com vocês agora, segunda de manhã. E espero vocês na quarta-feira, então, para a gente começar a unidade 2, Engenharia de Requisitos. Certo? Valeu? Certo. Alguma Certo, dúvida? Sara. Obrigada, Certo? professora. Tem uma dúvida rapidinho. Tu tinha citado o modelo orientado a planos e ágil, foi isso? Isso mesmo. A gente pode trabalhar tanto no modelo mais tradicional, que é considerado um modelo onde tem mais planejamento, e a gente diz modelo orientado a planos, ou um modelo mais adaptativo, que é a metodologia ágil, que a gente vai também estudar. Tá, certo. Feito, Lucas? Obrigado, senhora. Então tá Até a bom. próxima Valeu, aula. pessoal. Até Valeu, quarta-feira. Um abração. Obrigada, senhora. Até Valeu, quarta. senhora. Até quarta. Valeu.